2020 começou e por alguma razão você quer um iPhone 5S. A questão é, vale a pena comprar um em 2020? E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e eu preciso começar dizendo que parte da razão para eu fazer esse vídeo é mostrar essa capinha foda 3D do Senhor dos Anéis que meu brother Ricardo comprou lá naquela época quando o celular ainda era novo. Quando eu digo naquela época, é porque uma das coisas principais que você deve pensar quando for comprar um, ou se você está pensando de fato em comprar um iPhone 5S, é que é um celular de setembro de 2013. Isso significa que agora já é um celular de mais de 6 anos. Isso é perceptível por várias razões. A principal, a principal característica que você vai perceber ao usar um 5S é o tamanho dele, extremamente pequeno para os padrões atuais. Na época, o tamanho de tela dele e o do corpo eram ideais, eram normais dentro do padrão do mercado, mas passados 6 anos, praticamente não se fazem mais celulares desse tamanho. Qualquer celular de entrada da Samsung ou da Motorola já é maior que ele. Tanto que a tela dele tem só 4 polegadas, numa resolução de 1136 por 640 pixels, não sendo nem HD. No entanto, como a tela LCD IPS é bem pequena e de boa qualidade, com uma densidade de 326 ppi, o fato de não ser nem HD não incomoda e os pixels não são perceptíveis. Era uma tela boa na época e razoável para os padrões atuais. A questão é que uma tela tão pequena traz vantagens e desvantagens. A maior vantagem é a portabilidade e facilidade de se segurar o aparelho, mesmo com uma mão. Já as vantagens são na hora de assistir filme, série e na hora de digitar, já que o teclado é tão pequeno. Outra coisa que você tem que observar é que, sendo um celular de 2013, ele usa um processador A7, que é proprietário da Apple, sendo que a gente já está no A13. Com isso, o processamento é razoável, fazendo com que o uso simples de ver vídeos, usar redes sociais ou internet de forma geral seja plenamente possível e até bem razoável. Que nem eu falei, navegar na internet, usar Facebook, Instagram, etc. é tranquilo e é bem fluido, mesmo hoje em dia, levando em conta a idade do aparelho, e não apresenta nenhum engasgo perceptível. Assistir vídeos no YouTube é uma experiência razoável, eu diria, tendo uma qualidade de tela razoável. O ponto negativo mesmo é o tamanho da tela, que nem eu falei, tem 4 polegadas só, o que limita bem a experiência. Por causa disso, eu diria que quem quer assistir série, Netflix, filme, etc., especialmente com legenda, já não é uma experiência agradável. Agora, se você pretende jogar com o iPhone 5S, eu testei uns jogos nele, dos mais básicos aos jogos mais pesados. Uma boa notícia, especialmente se é jovem, é que rodou Free Fire num desempenho legal. O que não significa que vai ser sempre assim, né? Então, futuras atualizações podem pesar mais no jogo e impossibilitar. Mas atualmente é possível jogar, por exemplo, Free Fire. Já nos testes de PUBG Mobile, nas menores qualidades, o jogo rodou na menor configuração possível, mas já dando alguns engasgos. Ou seja, é uma experiência mais possível do que de fato é boa. Dá para jogar, mas é que nem eu falei também. Se mesmo na configuração básica já é uma experiência sofrível, com mais atualizações que vão deixar o jogo cada vez mais pesado, isso vai ficando futuramente pior e pior. Ou seja, é possível jogar alguns jogos no 5S, especialmente jogos simples ou jogos médios, ou até jogos que nem PUBG numa configuração mais baixa. Os problemas mais claros são a performance, o tamanho da tela, que de novo é de fato bem pequena, então para jogar FPS, jogos de tiro no geral, é bem mais ou menos. E a bateria, que não vai aguentar muito a jogatina. Sobre o visual do celular. O iPhone 5S é muito bonito e bem acabado até hoje, com uma tela de vidro e traseira de alumínio, estando disponível em 3 cores: preto com cinza e branco com dourado. As 3 bem bonitas, sendo a minha favorita a preta com cinza. Já naquela época o iPhone já era bem conhecido por uma qualidade de construção bem acima da média. Por exemplo, o Samsung topo de linha ainda não tinha o mesmo tipo de qualidade de construção, que hoje em dia já tem. Além disso, na frente você tem o que já é inexistente nos modelos mais novos, o botão frontal, e com ele você volta para o menu principal apertando. É bem simples. Além de coisas como ativar Siri, por exemplo, que já estava disponível nesse aparelho.
Além disso, o 5S foi o primeiro iPhone com sensor de digital, algo que na época era incomum, e que depois se popularizou tanto que chegou até em modelos intermediários e básicos. Até hoje, esse sensor do 5S é preciso e funciona bem com as digitais. Outra coisa que já é passado para fã de iPhone é a entrada P2 para os fones de ouvido, algo que eu particularmente não fico sem. Sobre a bateria dele, ela possui 1560 mAh. E o que isso significa? Na ficha técnica, ele tem metade da bateria de um iPhone XR e um quarto, vamos dizer, da bateria de um Xiaomi típico, de 5.000, 6.000 mAh. Na prática, parece até que ele tem bem menos. No uso normal, a bateria do 5S nova já era bem sofrível. Na época mesmo não era bom. Não chegando a durar um dia todo. Tanto que a fama de iPhone não ter bateria é bem antiga e até pouco tempo atrás era bem verdade. Então, com isso, que nem eu falei, a bateria não chega a durar um dia inteiro. Você não vai conseguir terminar o dia inteiro sem carregar ele. Se você pretende usar apps como o Waze ou outros GPS, coisas mais pesadas, a duração vai ser só de algumas horas, já que o consumo desses apps é muito intenso. Por isso, quem quer ter um tem que ter questão de ter sempre um carregador ou uma bateria portátil, que eu recomendo muito, porque vai precisar. E é um dos pontos mais fracos desses iPhones mais antigos. Quanto às câmeras, ele possui uma câmera frontal e uma traseira com flash, como era o padrão da época. Ainda era comum ser só uma na frente e uma atrás. Em 2013, os iPhones já tinham ótimas câmeras para o seu tempo, tendo apenas alguns modelos Androids e Windows Phone que competiam de igual para igual. Agora, 6 anos passaram desse celular e, para os padrões atuais, essas câmeras do 5S são só aceitáveis. Ou seja, se você gosta de fotografia como hobby ou faz foto ou vídeo para trabalho, passa longe. Mas se foto para você é uma coisa meio tanto faz ou seu uso é bem padrão, eu diria que a câmera do celular é aceitável, especialmente a traseira. Eu vou colocar umas fotos e vídeos aí de exemplo para vocês verem. Uma coisa que é interessante é que a câmera traseira do celular tem 8 megapixels de abertura f2.2, mas tem várias opções diferentes, com foto 16:9, quadrada 4:3, foto panorâmica, vídeo com câmera lenta, time-lapse, opção nativa de filtros, temporizador e HDR. Um ressalvo muito grande é para a câmera frontal, que tem só 1.2 megapixels e abertura de 2.4. Tudo bem que megapixel não é tudo, não é o que vai determinar, só que 1.2 é bem pouco. Então as fotos frontais são bem datadas, bem mais datadas que a da traseira. Se você tira muita selfie, ou você usa mais a traseira para isso, ou simplesmente parte para um celular melhor. Celulares intermediários hoje em dia, por exemplo, vão ter uma selfie melhor. Um ponto bom do celular é que, como é padrão na Apple, o software ainda é bem atualizado, sendo que em dezembro de 2019 é possível atualizar ele para o iOS 12.4.4, que não é o mais recente, mas é recente o suficiente para aceitar a grande maioria dos apps. Um ou outro app específico pode não funcionar por conta do aparelho ser antigo, mas a maioria dos apps comuns, como Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, etc., vão rodar no 5S. Além disso, diferentemente do que acontece com aparelhos mais antigos que ele ainda, o software moderno está bem otimizado nele. Então, não piora a performance e mantém uma boa fluidez. Então, o uso normal, padrão, vai ser bem fluido, sem grandes engasgos nem nada do tipo. O último ponto é a manutenção. O 5S é extremamente fácil de ser reparado. Se a tela quebrar, uma nova é fácil de encontrar e qualquer assistência técnica arruma, podendo até você mesmo arrumar se você tiver um mínimo de ou conhecimento ou paciência, eu diria. Além disso, boa parte desses 5S à venda já estão com a bateria velha. Se esse for o caso, troca por uma nova.
que melhora muito o desempenho do celular e o tempo de uso. Novamente, é barato trocar bateria e qualquer assistência técnica razoável consegue fazer. Além disso, é muito importante dizer que ele não é a prova d'água, sendo bem sensível a chuvas médias e fortes, então tem que tomar cuidado. Eu, inclusive, perdi um 5S na época por causa. Não perdi, ele caiu na água, eu tive que mandar para assistência para corrigir, foi um dinheirinho. Mas não é algo que você vai querer ter que lidar. O 5S ele foi lançado em três versões de 16, 32 ou 64 GB de memória, além do que você pode colocar na nuvem da Apple, no iCloud. Se você for comprar um, faça um favor a si mesmo e procure o de 64 GB. 16 GB esquece, é muito pouco. Lembrando o espaço que os apps e os arquivos ocupam, e se torna inviável se for seu aparelho principal. Se for um aparelho secundário para trabalho, ouvir música, usar só como GPS ou alguma coisa do tipo, é possível, mas barganha para dar aquela diminuída no preço. De novo, vai atrás de pelo menos o 32 GB ou de preferência o 64. Agora, depois de tudo isso que eu falei, vale a pena pegar um iPhone 5S em 2020? E a resposta, como sempre, é: depende. Depende do seu uso. Se você for buscar jogar o que tem de mais novo, não pega um 5S. Se você quer uma ótima tela ou ótimas câmeras, passa para um celular mais novo. Agora, se seu uso é bem simples, como assistir vídeo, usar rede social, usar a internet básica, coisas desse tipo, o 5S ainda é, inacreditavelmente, uma opção bem razoável e utilizável, com preço bem interessante, sendo que você acha eles por 300, R$ 400 no OLX. Vale usar da troca e dar aquela famosa canelada para tentar até pegar um preço menor. Agora, para quem precisa de um iPhone. Então, para quem precisa de um iPhone por alguma razão específica, de algum app específico, ou quer um celular simples e útil, ou goste do sistema da Apple, seja para um celular principal ou secundário, surpreendentemente em 2020, um iPhone 5S de 2013 ainda é uma opção razoável e interessante. Mas, pelo amor de Deus, pega o de 64 GB. Aqui é o Shade falando. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve, compartilha e um bom ano de 2020 para todo mundo.